Mateus 26, versículo 36, até o versículo 46. A gente vai ler tudo isso aqui. Ok. Amém? Amém. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não minha. Depois, voltou aos discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda não dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Bem, quero orar para a gente poder começar essa ministração. Senhor Jesus, muito obrigado por esse período. Obrigado por todas as pessoas que estão nessa live, que buscam cada vez mais a tua presença, que buscam ser edificados pelas tuas palavras, Senhor, que o Senhor coloca nos nossos corações. Senhor, abençoa, Senhor, a vida do Calil, abençoa a família dele, Senhor, que essa live venha chegar a lugares que ele não espera, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que seja uma noite edificante para nós, Pai. Bendito seja o teu nome, amém, papai. Obrigado. Então, eu estava lendo e a gente conversou sobre Moisés até à tarde. E o Senhor colocou no meu coração essa ministração faz uns 6 meses atrás, eu usei essa palavra para falar isso, e ela cai exatamente no mesmo lugar onde quando nós estamos falando de teste, né? Jesus vai até o Getsemane, que se chama pressa, que o significado de Getsemane é pressa do azeite, o que dá o significado de quê? Que era um lugar de agonia de Jesus, e Jesus iria para lá porque ele estava agoniado, precisava orar, porque chegava o tempo dele passar por esse processo da crucificação. Chegando lá, ele levou os 3 discípulos que, para mim não, com certeza eram os mais íntimos dele, que eram Pedro, João e Tiago. Ou seja, a gente já tem um recado aí. Existem pessoas que andam com Jesus, existem pessoas mais íntimas de Jesus. Nesse momento, Jesus leva esses 3 para lá, na confiança que nas suas posições, eles estariam lá para ajudar a interceder por eles, por Jesus naquele momento, né? Então, Jesus se afasta e começa a orar, pedindo para que o Pai possa afastar esse cálice dele, porque a alma dele está a ponto de morrer. Ele estava tão triste que a alma dele estava a ponto de morrer. Ele pede ao Pai: afasta de mim este cálice, contudo feita a tua vontade e não minha. Depois ele volta para os discípulos e os encontram dormindo. E diz: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Isso aqui começou a devorar o meu coração. Por quê? Porque os discípulos tinham a função de estar lá orando e vigiando, intercedendo por Jesus naquele momento, que estava numa posição de agonia tão grande, porque depois você vai acompanhando, terminando o livro de Mateus, você percebe que é muito pesado a crucificação, que existe chutes, existe cusparada, existe injustiça sobre a vida de Jesus, e Jesus estava fazendo isso por nós, pagando todos os preços na cruz do Calvário. Então, Jesus colocou aqueles 3 discípulos para estar ali orando, intercedendo pela vida de Jesus, mas, no entanto, quando ele retorna, ele os encontra dormindo. Eu trouxe essa lição para a minha vida. Quantas posições nós obtemos porque nós desejamos das mãos de Deus algo, almejamos alguma posição, nós queremos o nosso interesse próprio estar em posições, mas muitas das vezes quando Deus cobra com que a gente esteja em posição, nós estamos dormindo. O posicionamento, muitas das vezes, precisa ser executado nesses momentos de posição, porque existe um povo que precisa de pessoas posicionadas nesse momento. Jesus estava cobrando dos discípulos a posição que eles tinham, que era de discípulo. O teste para esses discípulos era: o que vocês estão fazendo com aquilo que eu estou dando para vocês? Vocês estão usando isso para minha? Vocês estão usando isso para a própria vontade? Vocês estão usando isso para se sentirem bem? Ou vocês estão usando para que seja intencional no reino espiritual? Hoje, nós estamos vivendo uma sociedade muito difícil. Hoje, nós estamos vivendo uma sociedade que, se você não está posicionado, você é tragado para o mundo. Hoje, fica muito fácil diferenciar de quem é e de quem não é. Foi o que eu acabei de falar no começo da live. Então, naquele momento, Pedro, João e Tiago estavam sendo usados
para que eles pudessem interceder, mas eles estavam dormindo. Por quê? Porque Jesus ele fala no final: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O problema é que a posição, muitas das vezes, alimenta o nosso ego, que alimenta a nossa carne. Então, quando a gente está no lugar onde Deus está falando, mas não está posicionado, nós estamos mais preocupados como estamos nos portando do que como deveríamos nos portar. E isso destrói o nosso evangelho, isso destrói as pessoas que estão precisando da nossa intercessão. Muitas vezes é um líder que está te colocando em posição. Muitas vezes é o teu pastor que está te colocando em posição para que você ore e interceda por ele lá na frente. Só que muitas pessoas estão em posição não posicionados e acabam dormindo. E isso você vai ver lá na frente, mas a gente vai chegar lá. Então nos deixou pela segunda vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. O que eu entendi claramente nesse texto é que a carne deles eles estavam tão cheios de si mesmos que eles não oraram, que eles não vigiaram, e aconteceu com que eles acabaram dormindo. O peso deles, o peso de si mesmo era tão grande que eles não conseguiam fazer aquilo que Deus mandou eles fazerem. E imagina, Deus estava dando teste, Deus estava dando teste pela segunda vez para eles, porque é o segundo teste. Jesus vai orar e volta pela segunda vez e olha o seu discípulo novamente dormindo. O que acontece? Jesus se depara com eles novamente, olhando para eles e vendo: meu Deus do céu, mais uma vez eu trago eles pela segunda vez. A primeira eu disse para eles vigiarem e orarem. Eles não escutaram, eles deitaram novamente e dormiram de novo. Então, a gente vai pela terceira vez. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhe disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue às mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Meu irmão, meus irmãos que estão vendo essa live, como é que ainda a gente pode dormir e descansar nesse tempo? Como que a gente ainda descansa e como a gente ainda dorme com tantas pessoas precisando das nossas orações? Quantas vezes, por que Deus nos chamou para ser discípulos? Por que Jesus nos chamou para ser discípulos? Nos chama para interceder por pessoas, nos chama para impor mãos sobre pessoas, nos chama para estar posicionados no tempo tão difícil. Por que nós estamos vivendo isso? E muitas das vezes vivendo da forma errada. Por que muitas pessoas hoje em dia acreditam que estão ouvindo a voz do Senhor, quando na verdade estão ouvindo outras vozes que estão achando que é Deus e estão indo na contramão do que Deus está falando? Eu me comprometi em falar 100% daquilo que Deus colocou no meu coração. E o que Deus colocou no meu coração é: existe uma geração hoje, não estou dizendo todos, existe uma geração que vai na contramão daquilo que Deus está falando. Se alegra no que está acontecendo. Não se preocupa mais com a entrada do mundo da igreja. Continua com as suas práticas mundanas, muitas das vezes destruindo pessoas. E em lobo em pele de cordeiro, transformando pessoas, destruindo completamente ministérios, porque acreditam numa palavra. E quando na verdade estão dormindo e estão descansando. Muitas das vezes essas palavras que estão sendo ouvidas não são palavras de Deus nos seus ouvidos ou nos meus ouvidos. São palavras de Satanás que muitas vezes se transformam em pele de cordeiro, que está em lobo em pele de cordeiro. Ele transforma, a gente não busca discernimento, a gente não busca orar, a gente não busca vigiar. Então as palavras que entram nos nossos ouvidos a gente aceita, sem pedir discernimento a Deus, sem pedir nenhum tipo de direcionamento. A gente acaba entrando em buracos onde a gente não deveria estar entrando. A gente acaba dormindo e descansando novamente em lugares onde a gente não deveria estar. Então, isso me deixa muito apavorado nesse período de hoje, porque o que eu estou vendo, infelizmente, é o tema da live fala teste final. E aí eu puxei um ganchinho para dizer sobre o teste final. Nós estamos chegando no tempo do teste final, onde aqueles que serão aprovados irão para a glória com o Senhor, mas aqueles que não irão para o exílio eterno. Porque existe um exílio para a gente ainda existe um exílio que vai nos levar para um lugar onde a gente não gostaria de ir. E lá não haverá mais Deus, lá não haverá mais Jesus, lá não haverá mais o Espírito Santo. É um recado que eu estou tentando todos os dias na minha vida falar para os nossos jovens, para as pessoas da nossa igreja, para as pessoas que estão à nossa volta. Levantem, acordem nesse momento tão pesado, tão difícil, tão destrutivo para a nossa vida. As nossas crianças, as nossas famílias, as pessoas à nossa volta vão ser infectadas e bombardeadas. Se nós estivermos em posição e não em posicionamento, nós estivermos posicionados para um tempo desse, nós iremos perder pessoas à nossa volta. Nós iremos ver pessoas sendo tragadas pelo mundo. Nós iremos ver pessoas sendo dizimadas e destruídas. Nós iremos ver pessoas com a sua morte espiritual sendo executada. E a gente
continua estando completamente dormindo e descansando perante isso daqui. Deus está neste lugar. Eu creio que Deus está levantando profetas, levantando pessoas para essa geração, para que a gente possa mudar aonde a gente está, a gente mude o nosso bairro, mude a nossa cidade, mude essa nação. Mas a gente precisa começar a entender que é de dentro para fora. A gente precisa entender que o nosso coração precisa estar orando e precisa estar vigiando. Não adianta vigiar e não orar, não adianta orar e não vigiar. Precisa ser os dois, em comunhão, orar e vigiar ao mesmo tempo. Os discípulos estavam dormindo, infelizmente estavam dormindo naquele momento. E aí eu vou te trazer algo muito especial que Deus colocou no meu coração, porque aí vem a consequência do erro. Porque Jesus é traído e preso. Judas, é o momento que Judas chega com o pessoal para tirar de lá e levá-lo para Pôncio Pilatos. E ele diz assim, então outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e o feriu. O servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger? E eles enviaria no mesmo instante. Se eu fizesse, porém, como se cumpriria as escrituras que disseram que é necessário que agora aconteça. Sabe o que aconteceu? Pedro, na hora de orar e vigiar, não estava orando e vigiando. Pedro, na hora de buscar o Senhor, ele não estava fazendo isso. O que aconteceu? Na hora que ele precisava usar o seu discernimento, entender o que estava acontecendo, ele puxou a sua espada e cortou a orelha do soldado. O que acontece? Ele usou as próprias mãos para fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Aleluia. E isso é muito perigoso no nosso meio de hoje. Aleluia. Nós estamos vivendo tempos em que a gente está levantando as nossas espadas e cortando a orelha de soldados, sendo que Jesus não mandou a gente fazer isso. A única ordem que Jesus nos deu foi vigiar e orar. Deus não falou, reage naquele momento que eu mandei você, naquele momento de aflição. Reage no momento que as coisas estão apertando. Não faça isso. Ore e vigie. É a minha palavra para você. Quando eu te colocar em posição, você orar e vigiar, quando eu precisar do teu posicionamento, você não vai agir com as suas mãos. Você vai agir com aquilo que eu coloquei no seu coração. Vai agir com aquilo que eu pus na tua mente. Vai agir com aquilo que eu fiz com que você entendesse. Quando você ora, você simplesmente entende do que Deus está falando com você, entende o que Jesus está falando com você, e você não toma as suas ações como uma pessoa mundana, você toma uma ação como uma pessoa de Jesus. Então, é necessário que a gente comece a baixar nossas espadas e comece a refletir no que Deus está falando. É necessário que a gente comece a viver o tempo novo do Senhor para a nossa vida. E o tempo novo da nossa vida deixe com que o processo seja ativado. Deixe com que o processo ande do jeito que Deus mandou você, do jeito que Deus mandou andar. Deixe com que o processo prossiga do jeito que Deus mandou andar. E a gente precisa continuar focado naquilo que Deus está falando com a gente. Orar e vigiar. É isso. A minha reflexão é essa, né? Não é algo extenso, porque até a gente podia bater um papo em relação a isso, sobre nossos testes de hoje em dia. Não é uma coisa incomum no nosso meio, né? Ver pessoas nesses testes, pessoas sendo muitas das vezes reprovadas, pessoas muitas das vezes sendo aprovadas, mas a maioria das reprovações é porque a espada está no meio. E quando a espada está no meio, a gente acaba sendo repreendido por Jesus e a gente precisa voltar um pouco para trás, a gente precisa dar uns passos atrás. Eita glória! Mesmo. Muitas vezes o Senhor pede para a gente orar e a gente está dormindo. O Senhor pede para a gente agir e a gente está dormindo. Então, nós precisamos entender que na hora que eu pedir para a gente vigiar, estar orando, estar buscando, é para a gente fazer isso e não dormir. E muitas pessoas hoje, infelizmente, estão dormindo espiritualmente, esperando com que o Senhor faça, mas não com o que Ele tem que fazer. Ele esquece que o Senhor Ele faz, mas primeiro precisa você fazer a sua parte, para que é verdade. fazer a dele. E é dessa forma. E muitas vezes somos reprovados no teste porque dormimos. E quando estamos acordados, não agimos da forma como o Senhor quer. Pegamos a espada, agimos da forma carnal, queremos fazer com a nossa força, com o nosso intelecto, queremos fazer de uma forma qual o Senhor fosse o nosso servo e nós fôssemos o Senhor do Senhor. E aí, muitas vezes a gente não entende, nem passa pela nossa cabeça que nós somos aquele que necessita, que tem alguém maior do que nós que nos dá aquilo que a gente precisa, quando a gente entrega para Ele aquilo que Ele pede para nós. E verdade. Entendemos isso, mas hoje nessa live aqui para te falar que o Senhor Ele pode
fazer muito mais pela tua vida. Ele pode te levar para lugares muito melhor do que o que você hoje está caminhando, do que o lugar hoje que você está frequentando. Ele pode te dar amizades que hoje não te faz bem, fica falando coisas no meio que não edifica, que fica te levando para lugares aonde Deus não está. Deus, ele pode fazer, mas você precisa querer e pedir a ele. É nesse momento que nós temos que agir, é nesse momento que nós temos que exercer aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E ele fala que faremos obras maiores do que a dele, e nós teremos mais poder, e é isso que nós temos que entender, que em nome de Jesus nós podemos tudo, todas as coisas, e não dormirmos. E quando acordamos, não estamos agindo de uma forma carnal. Então, nós temos que ser aprovado no teste, porque o teste, ele é colocado em nossas vidas todo o tempo, todo momento. Não é à toa que quando a gente pede calma para o Senhor, sabedoria ao Senhor, ele começa a nos dar a prova. Para que a gente só que às vezes estamos como? Dormindo. É verdade. Enquanto o Senhor está agindo, nós estamos dormindo. O Senhor muitas vezes não dá oportunidade, pegando o gancho da palavra. O Senhor foi 1, 2, 3 vezes orar. E as 3 vezes deu oportunidade para eles e eles dormiram. Irmão, se o Senhor está falando contigo essa noite, primeiro, digite um amém aqui, ó. Segundo, receba a palavra e coloque em prática. Não fica indo enquanto o Senhor pede para você fazer. O Senhor está te testando. O Senhor está te observando. O Senhor está te avaliando. E Ele quer contar contigo. Ele quer que você aprenda, não que você repita. Ele quer que você passe, não que você reprove. Ele quer que você passe para uma nova etapa. Só vem... Cadinho. E só vem para nos aprovar. O teste é para aprovar. É verdade. Porque o Senhor nada com que a gente venha se frustrar. Sim, mas muitas vezes não estamos ainda preparados para ser testados. Às vezes estamos até preparados, mas não temos um discernimento. Você falou aí o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é voz e o que não é voz de Deus. Não é verdade, meu irmão? É verdade. E estava pensando enquanto você estava falando, veio no meu coração muito forte, que muitas das vezes vigiar e orar é muito difícil. Então, quando a gente acorda, a gente já quer puxar a espada e cortar a orelha do soldado. Plantar é muito difícil. Plantar, regar, esperar o vento bater na árvore, porque muitas das vezes ela vai crescendo e se a raiz não for muito alicerçada, o vento vai bater e vai levar, a gente vai ter que plantar de novo. Então, o que acontece? Hoje, a maioria das pessoas, elas preferem tentar comprar um fruto pronto do que plantar o fruto. E isso é muito perigoso, porque a gente não consegue... É tipo a diferença entre o suco de pozinha e o suco integral de uva. O suco integral de uva, ele é um suco de benefício para a saúde, ele demora para ser preparado. Ele faz bem à nossa saúde. Agora, o suco de pozinha é aquele suco que vai fazer mal para caramba, mas é muito rápido de ser feito. E ele é até gostoso nos nossos lábios, mas quando a gente ingere para dentro, a gente acaba arrebentando. Então, assim, a gente precisa entender que o vigiar e orar vai nos levar a lugares onde pessoas não chegaram. Porque, às vezes, esse imediatismo que a gente acaba vivendo, que essa recepção, essa entrega e esse recebimento de informações é tão rápido que para a gente a vida também precisa ser muito rápido. Mas se Deus falou para a gente orar e vigiar, é orar, é observar o que está acontecendo, é entender o cenário. Conforme Pedro estava dormindo e os outros discípulos não observaram o cenário de agonia de Jesus. Então, se eles não observaram o cenário, quando acontecer aquilo que Jesus já estava dizendo há muito tempo que ia acontecer, quando chegou, eles não souberam agir. E essa é a minha preocupação. Hoje em dia, a minha preocupação é essa. Quando chegar, por exemplo, hoje nós vivemos esse problema político no nosso meio. Quando a gente... não estando preparado para esse tempo, pessoas que não estão preparadas acabam vivendo, de certa forma, algo que é prejudicial para si. Não estão preparados, não se prepararam nesse período difícil. A pandemia, ela foi necessária para ver quem é e quem não é. E esse teste está acontecendo vai acontecer mais outros testes daqui esse tempo até Jesus voltar.
lutar, para que Deus possa separar aqueles que realmente têm vontade de servir daqueles que não têm vontade. Esses discípulos, eles tiveram por 3 vezes a oportunidade de orar e vigiar pelo Senhor. Talvez porque pela 3ª vez o Senhor estava em agonia, estava de morte, ele estava a ponto de morrer, né? E eles não se levantaram para orar, eles estavam dormindo. E isso é muito ruim hoje, porque a gente traz para o dia de hoje, a gente vê pessoas dormindo da mesma forma, em posições importantes, em posições que eles deveriam olhar e falar: meu Deus do céu, eu estou numa posição que eu sou influenciador de pessoas, eu influencio pessoas. E se eu influencio pessoas, as pessoas que olharem para mim dormindo vão dormir da mesma forma. Então, a unção que sai de mim é uma unção que faz os outros dormir. Olha que coisa, olha que maluquice. Então as pessoas estão dormindo porque olham as suas referências muitas das vezes dormindo. E eu agradeço muito ao nosso pastor Luiz Fernando por sempre estar acordado, despertado e falando para a gente: meu, é assim, você tem que caminhar, você tem que vencer, você tem que guerrear. Então, se você não caminha, você não guerreia, você está dormindo. E você está dormindo, você vai ter uma reação dessas suas ações. Você vai cortar a orelha do soldado, porque você não orou e não vigiou. Isso chega a ser repetitivo, mas isso precisa ser repetitivo. Isso precisa se fincar na nossa mente todos os dias. Orar e vigiar, orar e vigiar. Isso precisa ser regra de cabeceira. Isso precisa ser diário. Deus tem a intenção de voltar àquele primeiro relacionamento com Adão, aquele relacionamento face a face com Adão, que Deus tinha. A gente precisa buscar esse primeiro relacionamento que Deus teve com o homem. Então, qual é a nossa... e aqueles que estão acordados, aqueles que estão de pé, que possam estimular aqueles que estão dormindo a acordar também. Porque aqueles que estão acordados e não estimulam o irmão que está dormindo, também está dormindo. Porque não está levantando, porque não está agindo. Porque não está agindo para que as outras pessoas possam estar no meio, para que a gente possa clamar com Deus. Lá no Egito, quando Moisés é chamado por Deus para poder tirar o povo do Egito, Deus falou para Moisés que ouviu os clamores do povo, que ouviu os povos clamar, gemer. Ou seja, ouviu o povo unido em oração. Havia um povo unido em oração. Então, o poder da oração vai nos levar a lugares absurdamente enormes perante os nossos olhos, obviamente. Os nossos enormes no sentido, caramba, falar de Deus para alguém que não conhece Deus. Falar para alguém de Jesus que não conhece os milagres de Jesus. Isso é a nossa maior satisfação. Isso precisa ser a nossa maior satisfação. Jesus estava aqui, estava vivendo um processo que ele iria morrer por nós. Ele iria morrer por nós. A partir desse processo todo, que o traidor vem, que comeu na mesma mesa que ele, estava vindo e o pegou com outras pessoas para levá-lo para a cruz. Cara, eu fico imaginando a cara desses discípulos. Meu Deus do céu, tipo assim, provavelmente eles estavam olhando, fazendo uma inferência aqui. Caramba, a gente não orou, não vigiou. Será que foi por culpa nossa? Então, tipo assim, é aquela situação, que aquela frase das eleições. Essa culpa eu não carrego, entendeu? Eu quero orar, eu quero vigiar, eu quero poder falar sobre Jesus para todas as pessoas que estão à nossa volta. E ligar e falar de Jesus, quando você está entendendo o que está acontecendo, é um prazer falar. Se a palavra está tornando isso cansativa, porque você realmente, o teu espírito não está conectado com o Espírito Santo. Você não está realmente ouvindo aquilo que o Espírito Santo está falando contigo. Então, você precisa se conectar, você precisa vigiar, você precisa orar para que haja conexão entre você e o Senhor possa te dizer os passos daqui para frente como serão. Porque senão a gente vai se estrepar de uma hora para outra. Tá, é isso aí. Temos que estar sensíveis aos olhos do Senhor. Temos que estar sensíveis à voz do Senhor. Jó, ele não sabia que estava sendo testado, mas Deus tinha a certeza que podia contar com ele. A pergunta que eu faço nessa noite: você está sendo testado, mas Deus pode contar contigo? Pode contar com a tua fidelidade? Pode contar com a tua obediência? Pode contar contigo? Hein? Jó, ele não sabia que estava sendo testado, mas ele sabia quem ele era em Deus, e o que ele tinha era tudo de Deus. Por isso que Deus expôs e falou assim: pode mexer, aquele ali é meu servo Jó, pode mexer em tudo, menos na vida dele. E Deus ficou ali, ó, torcendo. Triste, eu acredito, porque viu que Jó estava sofrendo bastante, sem culpa nenhuma, mas estava ali no teste.
E no teste final, ele falou assim, ó, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Então, Deus. tem uma frase que ele fala muito, que eu acho que doeu no mais profundo de Satanás, que foi assim: antes eu te ouvia, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Irmão, tem coisa melhor? Aí eu imagine o sorriso de Deus, ó, lá em cima, falando: aê, moleque! Agora vai receber porção dobrada. Tá entendendo? Mas a pergunta que eu te faço essa noite: será que Deus pode contar com você? Será que os testes que Deus está colocando na tua vida, você está sendo aprovado? Ou você está sendo reprovado? Porque os testes, eles vão vir todos os dias. Hoje, eu estava ministrando na vida de uma pessoa e falei para ela assim, ó: aproveita que essa tribulação está acabando, porque vai vir outra. Aproveita, pô, tá acabando, curte, porque logo, logo vem outra. E sempre assim, outra. E depois que acaba essa, outra. Depois que acaba essa, outra. E vai ser sempre assim até o final da nossa vida. Não vai mudar nada. Só que vamos ser aprovados até o final, ou nós vamos ser reprovados no início? Sim. Você está entendendo? Sim. Então, que a gente possa nessa noite entender que Deus está falando com a gente para que a gente para que nós pudéssemos estar ligado, dormindo não, ligado, Acordado. ligado. Eu vou passar. Essa prova está doendo, mas eu vou passar. Com certeza. Não está me deixando dormir, mas eu vou passar. E na hora que você passar, você vai entender que Deus tem um propósito muito lindo para a tua vida, meu irmão, minha irmã. O teste, ele só vem para nos provar aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já estudou. Né? Então, não é nada que a gente não saiba, não é uma novidade para nós. É verdade. E se for novidade, o Senhor estará conosco. Não esqueça nunca disso. O Senhor estará sempre conosco. É verdade. Aleluia. O Senhor sempre estará conosco, independente do teste. O Senhor sempre está conosco. Quando Davi estava sendo testado por Deus, os seus amigos, os seus subordinados, estavam lá na caverna, falando assim para ele: olha o que Deus te deu na mão, o rei Saul, sozinho, vamos acabar com ele. Nosso facão. Sabe o que Davi fez? Simplesmente cortou um pedaço da sua veste para mostrar para ele que ele não tinha maldade nenhuma. E ele volta para os amigos e fala assim: ai de mim, ou ai daquele que tocar no filho do Senhor. Passou no teste. Mas Davi, ele pecou, ele é um homem como eu e você. Mas os testes mais difíceis que Deus colocou na vida dele, até colocar ele no propósito onde Deus queria, ele passou. Ele errou depois que ele estava no propósito, mas até chegar no propósito, ele passou em todos os testes. Ele teve suas consequências. Teve suas consequências, assim como a gente também tem. Com certeza. E fora... E não só Davi, mas José também. José é um exemplo maravilhoso sobre testes, né? Na prisão, como garçom, né? Como mordomo, né? Né? Então, tipo assim, foi jogado no buraco. Foi um homem provado. Testes atrás de testes. Porque quantos mais testes o Senhor colocar na sua vida, porque o propósito é muito maior daquilo que você imagina. Então, quando você entende isso, quando você começa a entender que o propósito que Deus tem na sua vida não é uma coisa pequena, porque existe testes maiores daquilo que é necessário, você começa a entender que, caramba, o Senhor tem algo na minha vida. Quando você entender isso, que Deus tem algo grande na sua vida, pela quantidade de testes que você vem passando, você começa a passar passando a prova, dando glória a Deus, como diz a palavra. Então, você começa a entender um pouco mais aquilo que está acontecendo. Obviamente, a gente nunca vai entender os planos do Senhor para a nossa vida. É normal, a gente não consegue entender uma divindade tão maravilhosa que nos perdoou, que nos derrama misericórdia e graça todos os dias. A gente nunca vai entender. Mas a gente precisa entender por que nós estamos sendo testados. Porque testar aquilo no nosso coração é simplesmente extrair aquilo que não vale nada.
é extrair aquilo que faz, que nos transforma em uma pessoa pior. Então, os testes simplesmente são para extração de coisas ruins do nosso coração. É necessário a gente passar por esses testes. Eu costumo falar, justamente com a minha noiva, que a gente, o curso de mudança da nossa vida chama-se deserto. O deserto é o curso da mudança da nossa vida. E posso te falar uma coisa, ele é de graça. Nenhuma faculdade mais cara que você pagar vai te ensinar tanto quanto o deserto vai te ensinar. Nunca. Jamais vai te ensinar. Verdade. Eu posso trazer vários testemunhos de pessoas que estão à minha volta de dizer: eu era uma pessoa completamente diferente há 5 anos atrás. E só Deus pode fazer esse tipo de coisa. E olha, eu falhei em testes várias vezes, eu falho em testes várias vezes, mas é interessante procurar ser aprovado quando você entende que é um teste que Deus está fazendo com você. Quando você vai dirigir no trânsito, por exemplo, e você é aquela pessoa que xingava os outros que estavam passando à sua frente, e depois você começa a não reagir dessa forma. Você é aquela pessoa que está vendo futebol, o teu time está perdendo, você já não xinga mais o futebol, você já não xinga mais o time que está jogando, porque você mudou como pessoa. Hoje, as pessoas, por exemplo, o que eu posso dizer é que a gente precisa entender que esse deserto, ele não vai matar. E ele chega ao fim, mas ele chega ao fim para um próximo deserto. Foi o que você disse, Caio. E o que é interessante é isso. Teste atrás de teste não torna a pessoa melhor do que a gente foi ontem. Hoje nós temos um teste que vai nos transformar em uma pessoa melhor amanhã. E amanhã a gente vai ter um teste que vai transformar a gente melhor depois de amanhã. E isso precisa ser executado. Uma pessoa que entra no caminho de Deus não pode ser a mesma pessoa depois de 5 anos. Não existe isso. Porque se você entrou nos caminhos do Senhor e simplesmente é a mesma pessoa depois de 5 anos, é sinal que você ainda não teve um encontro com o Senhor. É sinal que você ainda precisa ter esse encontro com Deus. Precisa urgentemente. Nós precisamos acreditar em Deus. E é justamente, irmão, isso daí, o Gelson Gonçalves disse, as provações também é para nós vermos a nossa fé. É exatamente o teste de fé, o quanto a gente acredita no nosso Senhor, que Ele vai alterar a nossa vida, que Ele vai mudar, que Ele vai nos abençoar, que Ele vai mudar as nossas histórias, que Ele vai arrumar os caminhos tortuosos que a gente muitas das vezes se enfia. É isso. E eu quero profetizar na tua vida no dia de hoje. Eu quero dizer para você, aprenda a ouvir o que Deus tem para falar na sua vida. Eu quero profetizar que você vai ter um ouvido maior agora, que você vai escutar mais o que Deus tem para fazer na tua vida, que o Senhor vai começar a mudar coisas nos seus caminhos, que o Senhor vai começar a alterar situações, vai começar a tirar pessoas da sua volta, porque você começará a entender que você precisa ter esse tipo de ação, você precisa fechar algumas portas. Eu creio, tem alguém nessa live aqui que entrou e que sabe que precisa fechar algumas portas, que precisa dessa aprovação do Senhor, mas que essa aprovação precisa que você feche essas portas que o Senhor tem falado para você já faz muito tempo. Feche as portas que o Senhor já mandou você fechar. Não entre em lugares que o Senhor não mandou você entrar. Continue a caminhar dentro dos caminhos de Deus, porque o Senhor é contigo. Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo está ministrando no coração de alguém nessa noite. Eu creio que haverá mudanças de vida em alguém nesse dia, pelo menos em uma pessoa. Uma pessoa será mudada, porque o Senhor é bom e Ele sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. E se esse teste está machucando, é porque esse teste, com certeza, está tirando alguma coisa do teu coração. E alguma coisa do teu coração que está incomodando o Senhor e que Ele precisa tirar. Ele está implodindo algo dentro do teu coração. Assim diz o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.